Então vamos continuar. A gente está no Perek Revi'i. Estamos no quarto capítulo. Então vamos ver a Mishnah Yud Beit, a Mishnah 12. Rabbi Elazar ben Shamua Omer. O Rabbi Elazar ben Shamua, ele dizia: Yehi Hevod Talmidecho Haviv Alecha Keshelcha. Que o kavod, que a honra do seu aluno, ele seja tão querido para você quanto o seu próprio kavod, a sua própria honra. Então a gente vê isso, a forma como Moshe Rabbeinu, ele tratava o Yoshua, ele tratava com a mesma honra que ele gostaria de ser tratado a si mesmo. Então, a forma que a gente vai tratar, mesmo os talmidim, mesmo quando alguém está numa situação que tem um professor que está acima e um talmid que estaria abaixo, isso não é motivo nenhum, Deus nos livre para a gente desprezar, para a gente menosprezar ninguém. Então, da mesma forma que você ama o seu próprio kavod, a sua honra, então assim também a gente tem que amar a honra dos nossos alunos. É proibido para um professor desprezar qualquer pergunta de um aluno que não está conseguindo entender. O Talmud traz uma história de um professor que ele tinha um aluno com muita dificuldade de entendimento e tudo que ele ensinava, ele tinha que repetir 400 vezes, não é 10, não é 15, 400 vezes. E esse professor, ele explicava. O Talmud fala que certa vez, depois de 400 vezes explicando, o aluno não entendeu. Então o professor perguntou para ele: mas por que você não entendeu? Por que hoje está diferente das outras vezes que com 400 explicações você sim consegue entender? E o aluno, ele deu uma risadinha amarela e falou: olha, a verdade é que eu me distraí e não consegui prestar atenção. Qualquer professor do mundo viraria para esse aluno e falar: olha, eu já expliquei 400 vezes, se você não quis prestar atenção, problema teu, não problema meu. Chega, já fiz a minha parte. Mesmo assim, olha que incrível, está escrito no Talmud que o professor virou para o aluno e falou: por favor, meu querido, dessa vez presta atenção, e explicou mais 400 vezes. Então, assim é um professor que, de verdade, ele considera a honra do seu aluno tão querida quanto a sua própria honra. O kvod haverecha que morar abach, e o temor do seu companheiro tem que ser como o temor que a gente sente do nosso Rav, né, que a pessoa tem de um Rav. E, por último, o morar rabecha que morar shamai. E o temor do seu Rav tem que ser como o temor do Shamai. O que quer dizer isso? Então, a gente vê, por exemplo, na rebelião de Korah contra Moshe Rabbeinu. Então, a gente viu a punição, tiveram 250 apoiadores do Korah, veio um fogo celestial e queimou eles. Fora isso, a terra abriu a boca e engoliu o Korah e todos os outros líderes da rebelião. Então, isso é uma punição muito grave, não é uma punição muito normal. Inclusive, essa boca que abriu, não é que abriu um buraco na terra. Está escrito na Torá que abriu uma boca da terra, foi um milagre aberto. Tudo isso porque pela honra de Moshe Rabbeinu. Então, a gente tem que saber que a honra dos nossos Rabanim, por isso que a gente, Deus nos livre, não pode menosprezar, não pode diminuir nenhum dos grandes Rabanim do povo judeu, porque o temor dos Rabanim é como se fosse o temor de Hashem. Nossos sábios usam a expressão que é como se fosse a pupila dos olhos de Hashem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o temor dos nossos sábios, com o temor dos grandes Rabanim do povo judeu, que são uma luz para cada geração e geração, quando eles viveram, e Bezrat Hashem, a gente saber dar a honra que eles merecem. Mishnah Yud Gimel, Mishnah 13, fala o seguinte: Rabi Yehuda Omer, assim ensinava, assim constantemente dizia o Rabi Yehuda, Evei Zahir Betalmud, toma muito cuidado com o teu estudo de Torá. Em especial, obviamente, a gente está falando nas coisas que se relacionam com a Halahá,
quando você está estudando uma alahá, e em especial quando você vai estudar para transmitir isso, para passar isso para frente, seja muito cuidadoso, Sheshigegat Talmud Olazadon, porque mesmo que você fez um erro no teu estudo, um erro que foi feito não intencional, ele é considerado como se ele foi feito bemezid, como se ele foi feito com intenção esse erro. Por quê? Porque a gente tem que saber que é tão grave a gente está passando para frente um erro de Torá, quer dizer, pessoas vão estar fazendo coisas erradas por causa do teu ensinamento, e tudo isso, obviamente, quando a pessoa ela foi negligente no estudo, que ela não estudou da forma que ela deveria, não repassou o estudo dela, óbvio que não é parâmetro nenhum mais, um dos maiores poskim, um dos maiores legisladores da nossa geração, que faleceu cerca de 20 anos atrás, o Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Libraha. Então, contam que ele sabia, ele estudou o Talmud 300 vezes e o Shulchan Aruch 400 vezes. Olha que história incrível. O que é alguém que realmente está preocupado em passar para frente? Espera aí, ele já estudou 300 vezes, precisa estudar mais, chega, já sabe tudo de cor. Olha o nível que o Rav Moshe Feinstein, ele sabia as coisas. Uma vez ele foi no oculista, ele já estava muito velhinho e realmente a visão dele já estava muito prejudicada. E ele foi, o filho dele acompanhou ele, o médico examinou os olhos do Rav Moshe Feinstein e quando terminou os exames, ele pediu para o Rav Moshe Feinstein esperar do lado de fora e sentou com o filho. E ele falou do Rav Moshe Feinstein, olha, não tenho boas notícias, o teu pai está praticamente cego, ele já não está enxergando mais quase nada. O filho do Rav Moshe Feinstein falou, doutor, eu acho que o senhor tá maluco. Vem ver uma coisa. Chamou o médico para fora da sala. O Rav Moshe Feinstein, ele estava sentado com um livrinho pequenininho, esses livros de bolso, de Alahot do Rambam. Então, eu estava com um livro de Alahot, mais essas edições de bolso, que são letrinhas muito pequenas. E ele está lá sentado estudando. Falou, doutor, como que você me fala que o meu pai está quase cego? Olha o tamanho do livro, olha o tamanho das letras que ele está lendo. E aí o médico deu risada e o médico perguntou para ele, você acha de verdade que o teu pai está lendo esse livro? Você acha que teu pai não sabe esse livro inteirinho de cor? E realmente, óbvio que ele não estava lendo. Alguém que já estudou 300 vezes, 400 vezes, ele já sabe tudo de cor. Ele abria a página só por abrir a página para ver o formato da página, mas ele já sabe tudo. Tudo que está escrito lá. Mas por que estudar tantas vezes? Alguém que vai transmitir isso para frente, ele quer ter certeza absoluta que não faltou nenhuma informação, que não faltou nenhum detalhe, que ele está fazendo da melhor forma, da forma mais completa. Então, assim, Bezrat Hashem, tem que ser a nossa responsabilidade. Quando a gente vai estudar a Torá, a gente tem que estudar com a intenção de querer passar essa Torá também para frente, e por isso a gente tem que ser muito cuidadoso para não ser negligente no estudo, escutar de qualquer jeito, sair passando para frente. Olha, infelizmente, eu já escutei muitas vezes informações completamente equivocadas de pessoas que juram de pé junto que o rabino falou isso no shiur. Você vai perguntar para outras pessoas que estavam no shiur, ele não falou nada disso. Quer dizer, o quanto a gente tem que ser cuidadoso. Uma pessoa falou em nome de um Rav, que é um Rav muito grande de Kashrut lá em Israel. Não, o rabino falou isso no shiur dele. Se você abre o livro dele, ele escreve explicitamente o contrário do que essa pessoa falou. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com o que a gente escuta, principalmente quando a gente vai passar essa informação para frente. E é tão grave isso que o Pirkei Avot está ensinando para a gente, mesmo que a pessoa fez um erro beshogeg, não intencional, é considerado no Shamaim, se é um erro de transmissão da Torá, é considerado no Shamaim como se fosse bemezid. Olha que incrível, a gente tem uma proibição muito grande da Torá de humilhar uma pessoa em público, de ofender uma pessoa, mas olha que incrível, para quem já acompanhou uma leitura do Sefer Torá, que a gente faz todo o Shabbat no Beit HaKnesset, às vezes o Baal Koré, ele está lendo lá o Sefer Torá, e ele lê uma palavra errada, uma letra errada, às vezes ele lê,
Um monte de gente na sinagoga já grita, opa, tá errado, tá errado. Peraí, você está humilhando ele em público, você está chamando a atenção dele em público na frente de todo mundo. Aqui é uma exceção, óbvio, para que não seja transmitido um erro na Torá. Então, aqui na hora, as pessoas sim têm a obrigação de gritar que tem alguma coisa errada, e o Baal Koré, ele vai ter que voltar e vai ter que fazer, dessa vez, a leitura da maneira correta. Rabi Shimon Omer, o Rabi Shimon, ele ensinava para a gente Shlosha Ktarim Hem. A gente tem 3 coroas. O povo judeu, ele recebeu de presente de Hashem 3 coroas. Quais são as 3 coroas que a gente tem na vida? Keter Torah, Keter Keuná, Ve Keter Malchut. A coroa da Torá, a coroa da Keuná, do sacerdócio, Ve Keter Malchut é a coroa do reinado. A gente sabe que a coroa do reinado já está ocupada. Coroa do reinado é só para David Amelech e a sua família, seus descendentes, mas ninguém pode ocupar a coroa do reinado. A coroa da Keuná, a coroa do sacerdócio, também já está ocupada, só os descendentes diretos de Aaron a Cohen, eles podem ocupar e usar essa coroa da Keuná, mas Baruch Hashem, Keter Torah, a coroa da Torá, isso está à disposição para todo aquele que quer vir e quer vestir a coroa da Torá. Então, qualquer um que quiser se esforçar, ele pode ter o mérito de ter a coroa da Torá. Ve Keter Shem Tov, Ole al Gabehem. Mas, acima dessas 3 coroas, tem uma, entre aspas, como se fosse uma 4ª coroa, mas não é uma coroa por si só. Acima das 3 coroas tem a coroa do Shem Tov, a coroa de um bom nome. O que quer dizer isso? Não adianta a pessoa ser um Talmid Chacham, a pessoa ser um rei, não adianta a pessoa ser um Kohen Gadol, se essa pessoa não tiver um bom nome, uma boa conduta. Quer dizer, a coroa da pessoa, ela tem um bom nome no mundo, isso é uma coroa que está acima da coroa do reinado, da coroa do sacerdócio e da coroa da Torá. O quanto é importante a gente ser muito cuidadoso com os nossos comportamentos, que a gente possa sempre estar fazendo o Kiddush Hashem, santificando o nome de Hashem, e a gente sabe o quanto é difícil construir um bom nome e como é fácil a gente perder um bom nome. Às vezes, a pessoa leva uma vida inteira para construir um bom nome e uma escorregada que a pessoa dá, ela destrói tudo que ela levou uma vida inteira para construir. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que saber que, acima de tudo, a gente tem que construir um bom nome de honestidade, de seriedade, de respeito ao próximo. E não é fácil construir um bom nome, mas essa é a coroa que está acima de todas as outras coroas. A Mishnah Yud Dalet fala o seguinte: Rabi Nehorai Omer, o Rabi Nehorai, ele ensinava, Evei Gole Limkon Torah. Você deve se exilar para um lugar de Torá. O que quer dizer você deve se exilar para um lugar de Torá? Muitas vezes na vida, infelizmente, a gente acaba se acomodando. A gente sabe que, olha, eu não estou no meu nível de Torá mais elevado, eu sei que eu não cumpro as mitzvot da maneira que eu poderia cumprir, mas está tão bom aqui onde eu estou, aqui, Baruch Hashem, eu estou perto da família, eu estou perto dos amigos. É muito importante, olha o que a Torá está ensinando para a gente. Se você quer Torá de verdade, você precisa ir para Galut. O que é ir para Galut, ir para o exílio? Ir para um lugar onde tem Torá, mesmo que não vai ser o lugar mais confortável, mesmo que não vai ser o lugar mais cômodo. Esse foi o grande teste de Avraham Avinu. Hashem falou para ele, Avraham, Lech lecha me'artzecha mimoladetecha, levanta, sai da tua terra, da casa do lugar onde você nasceu, mi beit avicha, da casa do teu pai, da tua família, e vai para a terra aonde eu vou te mostrar. Por quê? Porque lá você vai crescer em Torá, lá você vai crescer em espiritualidade. Então, muitas vezes, a gente acaba não crescendo na vida pelo comodismo, por estar na nossa zona de conforto. Eu não quero abrir mão,
dos meus prazeres, das minhas comodidades na vida. E, infelizmente, esse é um dos grandes motivos que muita gente não cresce. Então, isso acontece com muitas famílias, por exemplo, que as crianças elas terminam a escola aqui no Brasil. É muito importante, se a pessoa puder, obviamente, depende também das condições financeiras da família, mas quem puder mandar os filhos para estudar Torá fora, existem centros de Torá muito maiores. O Brasil, a verdade, que a gente está engatinhando em Torá ainda falta muito arroz e feijão para o Brasil ser chamado um lugar que tem muita Torá. Quer dizer, a gente vai para lugares como a Argentina, a gente vai a lugares para Inglaterra, para Israel. Uau! A quantidade de centros de Torá, quantidade de yeshivot, de midrashot, o nível de estudo de Torá nesses lugares, com certeza, Eretz Israel, o estudo de Torá está escrito que a terra de Israel, só a santidade da terra, ela já deixa a pessoa mais sábia. Então, óbvio, é muito mais fácil estar com os pais aqui, estar com os amigos, estar com uma língua que você conhece, ir para um outro país, tem novas dificuldades, tem novos desafios, é muito mais cômodo a gente ficar no nosso lugar, mas é muito importante, quem quer crescer de verdade, essa pessoa tem que abrir mão do comodismo, tem que abrir mão dessa vida fácil que a gente acaba procurando sempre e vai enfrentar novos desafios. Isso vai te levar para o teu crescimento verdadeiro. Principalmente, o povo judeu é um povo muito protetor. A gente fala brincando, mas é verdade. O conceito da Ide Shemame, a Ide Shemame é super protetora com os filhos. É muito importante os filhos aprenderem a quebrar a cara na vida, aprender a se virar, aprender a fazer as coisas. Senão, infelizmente, a gente acaba não crescendo na vida. Então, se no lugar onde a pessoa vive não tem Talmidei Chachamim, não tem pessoas grandes em Torá, então vai procurar Torá num outro lugar, vai procurar Torá onde tem Torá de verdade. Ve'al tomar Shehita voacharecha, e não fica parado na tua cidade, falando, não, Bezrat Hashem, um dia também aqui vão construir yeshivot, um dia que também aqui vai ter Torá, eu vou esperar quando a Torá vier para cá eu estudo. Deus me livre. Por quê? Porque pode ser que você nunca vai ter a oportunidade de estudar a Torá como você poderia. Ou também não diga, Shechaverecha yekayemu beyadecha. Não, olha, meus amigos, eles foram lá para Israel, eles vão voltar aqui para o Brasil, eu vou colar neles, eu vou estudar com eles, eu vou absorver tudo que eles ganharam com o tempo de estudo que eles ficaram na terra de Israel. Não é a mesma coisa você escutar as palavras de um Talmid Chacham e você escutar de um aluno de um Talmid Chacham. Quer dizer, só a força de Torá que já sai de uma pessoa que tem Torá de verdade, uau, essas palavras elas já vêm com uma força espiritual muito maior. Às vezes a gente escuta a mesma informação de duas pessoas, a informação vem com um impacto completamente diferente. Então, a pessoa, Baruch Hashem, quando ele é um Talmid Chacham, quando uma pessoa com muito Irat Shammai, muito temor a Deus, com muita Torá, quando ela transmite alguma coisa, essa informação ela já vem transbordando de santidade e ela entra direto no nosso coração. Então, não é a mesma coisa. A pessoa acha que não, deixa meus amigos voltarem, Bezrat Hashem, aí sim eu vou aprender deles, não vai aprender no mesmo nível se você for para o lugar onde se encontram os grandes sábios de Torá, Ve'el binatcha al tishain, e nunca se apoia sobre a sua própria inteligência. Muita gente pensa, olha, eu já estou num nível de Torá tão grande, eu posso estudar sozinho, eu não preciso estudar com mais ninguém. O Pirkei Avot fala, não se apoia na sua própria inteligência. Sempre a Torá ela foi estudada em Havrutot. Quando a gente fala sobre a morte dos alunos do Rabi Akiva, não estão escrito que eram 24 mil alunos. Está escrito 12 mil pares de alunos. Por que a Torá escreve dessa maneira 12 mil pares de alunos e já não faz a conta 24 mil alunos? A resposta é que a transmissão da Torá ela vem através do estudo com uma havruta, o estudo com uma outra pessoa. Por quê? Porque é impressionante, né? Quando começou a pandemia, eu, Baruch Hashem, todo dia à noite, 1h30, eu dedico para
estudar um pouquinho de Guemará, para o combustível. Não adianta a gente querer transmitir Torá para os outros se a gente não está o tempo inteiro também se reabastecendo com Torá. Então, essa 1h30 do meu dia é 1h30 sagrada, que Baruch Hashem, o combustível para poder continuar transmitindo Torá para os outros. Uma vez eu fui falar com o meu Rav, quando eu estava começando, estava lá na Yeshiva, Baruch Hashem, estava crescendo em Torá, e eu fui falar com o Rav, Rav, eu já queria começar a dar aulas, eu já queria começar a aproximar pessoas da Torá. Ele falou, para transbordar o copo, primeiro ele precisa estar cheio. Primeiro vai encher teu copo, depois você vai pensar em transbordar para os outros. Ele falou, ainda precisa muito arroz e feijão para você começar a ensinar a Torá para os outros. Vai primeiro aprender a tua Torá, depois você vai transmitir para os outros. Então, é impressionante o quanto a gente, quando começou essa pandemia, infelizmente, também no centro de estudos, a gente parou de estudar e no começo estava muito difícil, mesmo para fazer uma havruta através do Zoom, eu acabei estudando sozinho, o nível de estudo ele despenca, porque você lê, se entendeu, se não entendeu, você acaba passando batido. Quando você está com uma havruta, você entendeu de um jeito, ele entendeu do outro e começam a discutir os dois. Eu já comentei com vocês, se alguém tiver algum dia uma oportunidade de ver um vídeo, de ver como funciona o estudo de Torá numa grande yeshiva. Eu tive o mérito de, por um ano, eu estudei lá em Jerusalém, na yeshiva de Mir, maior yeshiva do mundo. Cada centro de estudo, cada Beit Midrash, cabem mais ou menos 600, 700 pessoas. É um negócio incrível. Você entra lá dentro, é um barulho ensurdecedor. E você olha as pessoas, às vezes você se assusta, porque tem um levantado lá, apontando o dedo na cara do outro, e não é assim, e é assim, as pessoas discutindo. Isso se chama Milhamá de Torá. É uma guerra de Torá. É assim, não é assim. Dessa maneira, a gente vai afiando o nosso intelecto. Mesmo que você entendeu, para você entender e convencer uma outra pessoa, tem que entender num nível muito mais profundo. Então, também, Baruch Hashem, mesmo para as mulheres, mesmo nas Midrashot, hoje em dia, um dos estudos que as mulheres mais gostam é estudo em Havrutot. Não a pessoa só ficar tendo aula, mas sim as mulheres também sentarem em Havrutot e aprenderem juntas, discutindo os textos da Torá. Isso é uma maneira que a gente consegue se aprofundar muito mais e fixar muito mais tudo que a gente aprendeu. Então, Bezrat Hashem, não dá para a pessoa estudar sozinha, precisa a pessoa sempre estar discutindo com os outros, nunca se apoia na tua própria inteligência. Então, por isso que a gente trouxe um dos ensinamentos mais básicos para um Yehudi, ele crescer na vida, é Aselecharav. Faça para você um Rav. Por quê? Por que eu tenho que ter um Rav? Baruch Hashem, eu já sei Torá, eu já sei as Alahot. Para que eu preciso de um Rav? A gente precisa porque é proibido a gente se apoiar na nossa própria sabedoria. É muito fácil a gente se desviar, a gente ter os nossos subornos na vida. Então, sempre tem que estar com uma outra pessoa para estar afiando o nosso intelecto e sempre aprendendo a escutar outras opiniões, outras formas da gente enxergar a mesma situação. Mishnah Tetvav, Mishnah 15, Rabi Yanai Yomer, o Rabi Yanai, ele ensinava para a gente, em Beyadeinu, a gente não tem nas nossas mãos, Lo Mishalvat Hareshaim, Veaf Lo Nisurei Atzadikim. A gente não... Duas explicações aqui. O que quer dizer em Beyadeinu? A gente não tem o controle nas nossas mãos, quer dizer, o entendimento. Por que tem Shalvá Hareshaim? Por que os Reshaim, eles têm tranquilidade na vida? Veaf Lo Nisurei Atzadikim. A gente também não consegue entender por que os tzadikim, eles têm tantos sofrimentos na vida. A gente, Minas Shamayim, está estudando justamente sobre isso nas terças-feiras, nas segundas-feiras, que a gente está estudando o livro Chovot HaLevavot. A gente está falando justamente na Emuná, no Bitachon em Hashem, e a gente está trazendo várias formas de enxergar como pode ser que o tzadik ele está sofrendo e o Rashá está tendo tranquilidade na vida, mas a gente já viu que os cálculos são dificílimos,
o quanto é profundo, o quanto de verdade a gente não chega nem perto do entendimento dos cálculos de Hashem. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que ter emuná, a gente precisa confiar em Hashem, a gente precisa saber tudo que Hashem faz, ele é por bondade. Eu falei até num vídeo que saiu da Bruto, não sei se todo mundo escutou, eu acho que é um ensinamento que vale a pena a gente escutar isso. Quando morreram os 10 grandes tzadikim na época dos romanos, entre eles o grande Rabi Akiva, morreu o Cohen Gadol, morreram pessoas no nível, para ter ideia do nível desses 10 tzadikim, não só que eles foram mortos, eles foram mortos com níveis de crueldade inacreditáveis, que um ser humano ele consegue chegar nesse nível de achzariut, de crueldade. O Rabi Akiva, a gente sabe que foi morto com um pente de ferro que estava arrancando a pele dele. Quer dizer, esse nível não dá para entender como um ser humano pode chegar num nível tão baixo. Quer dizer, 10 tzadikim morreram de uma maneira tão cruel. Está escrito que eles quiseram saber se esse decreto era um decreto que foi assinado lá no Shamayim, esse decreto de morte dos romanos, se vale a pena eles tentarem fugir, ou se é um decreto de Hashem e acabou, a gente vai aceitar com alegria o decreto de Hashem. O que eles fizeram? Um deles se purificou e foi fazer a pergunta diretamente para Hashem, conseguiu fazer com que sua Neshama se desconectasse do seu corpo, e ele foi fazer a pergunta diretamente no Shamayim. Esse era o nível dos 10 tzadikim que foram mortos, e infelizmente a resposta é: o decreto é um decreto de Hashem, não tem mais o que fazer, e esses 10 foram mortos de maneira muito cruel. Os anjos do Shamayim, assim os nossos sábios falam, os anjos se agitaram, falaram: para Hashem, para tudo. Essa é a Torá, Zu Torá Vezuz Hará. Essa é a Torá e essa é a recompensa de uma pessoa que se dedica para a Torá. 10 tzadikim, que são Yesod Haolam, que são os pilares do mundo. E peraí, por que um sofrimento tão duro para pessoas tão tzadikim? Hashem falou: se mais alguém aqui abrir a boca, eu volto o mundo para o Tohu Vavou. Eu volto o mundo inteiro para o caos original. Peraí, que história é essa? A pergunta dos anjos é uma pergunta excelente. É a nossa pergunta. Por que os tzadikim sofrem e os rechaim estão tranquilos na vida? Por que Deus não respondeu para os anjos, ainda ameaçou? Não quero mais escutar essa pergunta, senão eu volto o mundo para o Tohu Vavou. Por que não respondeu para eles? E a resposta é: ele sim respondeu. Qual a resposta que Deus ele deu para os anjos? A resposta a gente pode ter num machal, numa parábola, que a gente pode aprender de um rei que ele contratou, tinha o maior alfaiate que tinha no reinado, era um judeu, e o rei contratou um judeu para fazer uma roupa nova para ele. Ele queria uma roupa para ficar magnífico, para que todo mundo, olhando para ele, falasse: uau! Então esse alfaiate trabalhou por meses e meses. Quando a roupa ficou pronta, ele vestiu aquela roupa e as pessoas, ele olhou no espelho e falou: uau! Como eu fiquei bonito nessa roupa. E as pessoas que olhavam, todo mundo falava: rei, que coisa incrível, como você está esplêndido. A única que não gostou foi a rainha. A rainha era muito antissemita, ela odiava os judeus com toda a força. E o que aconteceu? Ela virou para o rei e falou: rei, eu vou ser sincera, a roupa está linda, mas você nunca devia ter pego um judeu para fazer essa roupa. Esse judeu roubou o tecido que você comprou. Quanto você comprou de tecido? Eu comprei 4 metros de tecido. Falou: rei, olha só, ele está te fazendo de estúpido, está te fazendo de bobo. Como assim 4 metros? Essa roupa não tem nem 1 metro de tecido. Cadê os outros 3 metros de tecido? Então o rei começou a medir e falou: realmente, olha, esse cara me roubou, que cara de pau, eu já estava feliz, mas ainda bem que eu tenho uma esposa como essa que me abriu os olhos. E mandou chamar o alfaiate judeu. O alfaiate chegou lá e o rei falou: seu ladrão! E o alfaiate começou a tremer. Por que, rei? Por que você está me falando isso? Você roubou o meu tecido, eu gastei uma fortuna e você roubou. Ele falou: Deus me livre, rei, eu nunca faria isso. Está todo o tecido que você comprou, eu pedi exatamente o que eu precisava para a tua roupa.
seu mentiroso! Seu mentiroso, aqui não tem 4 metros de tecido. O alfaiate falou para o rei, rei, por favor, não fica bravo comigo, o senhor pode tirar essa roupa? O rei tirou a roupa, deu para ele, ele tira do bolso um canivete, ele começa a cortar toda a roupa. O rei falou, você está louco? Você está desmontando a minha roupa, o que você está fazendo? E o alfaiate falou, calma, rei, você já vai entender. Ele desfez toda a roupa, desdobrou os bolsos, as mangas e todo o forro que tinha. Ele colocou todo o tecido em cima da mesa, ele pegou uma fita métrica e ele provou, rei, está aqui os teus 4 metros que você tinha de tecido, tudo que você me deu de tecido foi usado na tua roupa. O rei falou, mas você arruinou minha roupa, olha o que você fez, não sobrou nada. Eu falei, desculpa, rei, você desconfiou de mim, eu quero te mostrar que está tudo aqui. Essa foi a resposta que Hashem ele deu para os anjos. Ele falou para os anjos, se mais alguém aqui me questionar, eu volto o mundo para o Tohu Vavohu. A gente vai voltar desde o começo, vocês vão ver meu plano, vocês vão entender tudo o que está acontecendo, está seguindo os meus planos. Por que vocês estão me questionando? Vocês não sabem todo o meu plano, todos os detalhes. Então é isso que falo porque a voto, por que a gente questiona Hashem? Em Beiadeino não está na nossa mão entender a tranquilidade dos Rechaim e o sofrimento dos Tzadikim. Fala o Rav Ovadia Bar Ternura, uma outra maneira da gente entender esse ensinamento. O que quer dizer em Beiadeino? Olha que incrível, a Torá fala para a gente que os Rechaim, os perversos, eles são tão ruins, mas tão ruins, que Deus já vai pagar para eles aqui nesse mundo e eles vão perder o Olam Abá. Eles não vão ter direito ao mundo vindouro. Como que dá para entender a tranquilidade dos Rechaim? Sabe por que eles estão tranquilos? Deus está pagando para eles nesse mundo. Então eles vão receber tudo aqui nesse mundo e Deus vai dar um chega para lá e eles não têm mundo vindouro. Ao contrário, os tzadikim, Deus ama tanto os tzadikim que ele chega a mandar sofrimentos de amor, sofrimentos de ahavá. O que é um sofrimento de ahavá? A pessoa não merece esse sofrimento pelos atos dela, mas Deus manda esse sofrimento para aumentar ainda mais a recompensa que a pessoa vai ganhar no Olam Abá. Olha o que está ensinando o Rabi Yanai. Quando a gente está na Galut, quando a gente está no exílio, a gente já não tem mais o nível de tzadikim para receber sofrimentos de ahavá. A gente não tem esses sofrimentos que não tem nenhum motivo associado com os nossos atos. A nossa geração já não tem mais isso. Todos os sofrimentos que a gente está recebendo têm a ver com os nossos erros, com os nossos tropeços, ou dessa vida, ou de uma vida anterior, mas não temos mais o mérito de ter tzadikim tão grandes que eles recebem sofrimento só por amor de Deus. E ao contrário, no exílio também, a gente não tem pessoas tão perversas, tão ruins, que eles merecem perder completamente o Olam Abá e eles aqui nesse mundo receberiam todo o Olam Abá. Então, como a gente já não tem, o que quer dizer, em Beiadeino, na nossa geração do exílio, a gente não tem mais nenhum dos dois extremos, nem o tzadik total e nem o rachá total. Então, por isso, a gente não vai ter nem os pagamentos já nesse mundo completos para as pessoas e nem sofrimentos de ahavá, de amor, para os tzadikim completos. Continuando nessa Mishnah, Rav Mattia ben Harash Omer, então Rav Mattia ben Harash, ele ensinava para a gente, Evei makdim bishalom kol adam, se antecipe para dar shalom para todas as pessoas. Nunca espere que o outro venha te procurar para te dar uma saudação. Fala o Rav Ovadia Bar Ternura. Olha que incrível. O que quer dizer se antecipar? Não está falando sobre os Rabanim, sobre os Gdolei Ador. Fala o Rav Ovadia Bar Ternura. Afilo Oved Kohavim Bashuk. Mesmo os idólatras que estão lá no mercado, pessoas simples, você vai até elas e fala bom dia, boa tarde. Avei Makdim Beshalom Kol Adam. Está escrito na Torá de um Rav,
que ele teve Arihut Yamim, que ele teve uma vida muito longa, e perguntaram para ele, Rav, qual foi o mérito de você ter uma vida tão longa? O que ele podia ter respondido? Uau, eu vivi em Kedushá, todo dia eu ia na mikve, eu fazia 3 horas de tefilá todo dia. Não. Qual que é a resposta do Rav? Por que ele teve o mérito de ter uma vida longa? Nunca alguém no mercado veio me dar shalom antes de eu ir dar shalom para ele. Eu sempre me antecipei para todas as pessoas para receber ele, besever panim yafot, com um sorriso no rosto, shalom aleichem, receber a pessoa com alegria. Ele sempre ia antes para falar com a pessoa, para dar um bom dia para a pessoa. Às vezes, um bom dia pode salvar a nossa vida. A história que aconteceu na época da Shoah, tem um médico alemão, e esse médico morava no mesmo prédio de um rabino. Então, todo dia de manhã, o horário que o médico estava saindo para trabalhar era mais ou menos o horário que o rabino estava saindo para ir para tefilá. Eles normalmente se encontravam no corredor do prédio e o rabino fazia questão todo dia de falar bom dia. Dava bom dia para o seu vizinho, não Yehudi, e daí tratava como Ben Adam, como um ser humano, e sempre ele era rigoroso de começar o bom dia. Bom dia para o senhor, e o médico educadamente respondia bom dia. Começou a Shoah, infelizmente, os judeus começaram a ser mandados para os campos de concentração. Esse Rav, ele já estava muito velhinho, ele já não tinha mais muitas forças, e quando ele chegou no campo de concentração, estava uma fila para fazer a triagem dos prisioneiros. O que significa a triagem? Aqueles que ainda têm força para trabalhar vão para a direita, e aqueles que, lo aleino, não têm mais força, vão para a esquerda, vão para os campos de extermínio. Estava chegando na vez desse Rav, e o Rav já sabe o que vai acontecer, ele já está velhinho, já está fraquinho, ele não tem muita esperança. Quando chega a vez dele de passar pela triagem com o médico, quem é o médico que está sentado na mesa? Aquele vizinho alemão dele. O alemão olha nos olhos dele, fala bom dia para a direita, para a vida, por causa de um bom dia. Então, olha que incrível que está ensinando para a gente o Pirkei Avot, Evei Makdim Beshalom Kol Adam. Isso trouxe Arihut Yamim para um Rav, estendeu a vida dele. Por quê? Porque nunca alguém veio saudar ele antes dele ir saudar a pessoa. Revei Zanav Learayot Ve'al Tei Rosh Lashualim. Seja o rabo do leão e não seja a cabeça da raposa. É melhor ser entre os últimos dos melhores do que ser o melhor entre os piores. Olha que incrível, eu escutei essa semana uma frase genial. Se você é a pessoa mais sábia da tua mesa, é sinal que a tua mesa está errada. A gente tem que sentar com pessoas maiores que a gente precisa querer ter boas influências, querer aprender com os outros. A gente tem que sentar com pessoas maiores que a gente, Bezrat Hashem. É melhor ser o rabo, ser o menor entre os maiores, do que ser o maior entre os menores. Eu escutei uma opinião genial, mas tudo bem. O que adianta você ser o rabo dos maiores? Você continua sendo o rabo. Será que não é melhor ser a cabeça entre os menores? Eu falo, qual que é a diferença? Normalmente, os animais, quando eles querem coçar o rabo, eles vão com a boca e tentam morder para se eles estão coçando o rabo. Aquele que está no rabo do leão, quando o leão vier coçar o rabo dele, ele pode passar para a cabeça. Mas aquele que está na cabeça da raposa, quando ela vier coçar o rabo dela, ela pode acabar passando para o rabo da raposa. Então, a gente sempre tem que ter essa vontade de estar com pessoas que sabem mais, pessoas que têm mais do que a gente, para poder aprender, para poder crescer. A gente sempre tem que ter essa vontade de nunca ser o maior que está sentado na mesa, a gente procurar lugares com pessoas maiores, com pessoas com mais Torá, com mais espiritualidade, sempre para a gente ser um talmid, sempre estar aprendendo com as outras pessoas. A Mishnah Tetzain fala o seguinte, Mishnah 16, Rabi Yaakov Omer, assim ensina o Rabi Yaakov,
Aolam hazeh domeh leprosdor bifnei aolam haba. Não dava para chegar em Rosh Hashanah sem passar por essa Mishnah. Mina Shamayim, olha o momento do ano que cai para a gente estudar essa Mishnah. A gente vê nos detalhes Ashgaha Pratid de HaKadosh Baruch Hu, a supervisão particular, cada detalhe do que acontece na nossa vida. A gente tinha que ver essa Mishnah agora. O Olam Haba se assemelha a um corredor diante do Olam Hazeh. Duas informações importantes a gente tem aqui nessa Mishnah. A Mishnah está falando o seguinte: o Olam Hazeh, a vida material, ela se compara simplesmente com um corredor. O corredor da nossa casa, alguém gasta muito para enfeitar o corredor? Óbvio que não. A gente gasta para enfeitar a nossa sala, colocar enfeites na sala. Óbvio, o corredor tem que estar bonitinho, às vezes coloca um papel de parede bonito, um quadro pendurado, mas é um corredor, é uma passagem, é simplesmente para passar por aqui, para chegar no lugar principal. Esse mundo não é o nosso lugar, esse mundo não é o nosso objetivo. Aqui é só um corredor, não coloca as tuas forças aonde não é o lugar principal. Atkenatzmecha baprosdor, usa esse corredor só como um lugar de preparação, que deixe tikanes letarklin, para que você possa um dia entrar no palácio do rei. Quer dizer, o nosso objetivo é o salão, é o nosso palácio que a gente está construindo com cada ato de mitzvah, com cada hesed, com cada estudo da Torá, com cada palavra de Torá, com cada incentivo que a gente dá para as pessoas. Baruch Hashem, tudo isso eu estou construindo o meu palácio que a gente vai ter no nosso mundo vindouro. Aqui simplesmente é um corredor, não esquece disso. Esse é o julgamento de Rosh Hashanah. Se a gente está vivendo a nossa vida da forma que a gente tem que viver, com a claridade, a gente não está na nossa vida verdadeira, a gente tem que aqui nesse mundo o tempo inteiro, a gente tem que estar, Bezrat Hashem, com o foco que aqui eu estou de passagem. Eu não gasto tempo, não gasto dinheiro para construir uma coisa que é passageira. Se você tem uma casa que é alugada, você não vai fazer grandes reformas na casa, você não vai ficar investindo na casa, porque essa casa é de passagem. Aonde você vai investir? Na tua casa verdadeira, na casa que é sua. A gente está aqui no Olam Hazeh como um prosdor, como um corredor, mas não esqueça. A única maneira de chegar no Olam Haba é passando pelo Olam Hazeh. A gente tem que passar por aqui e através dos nossos atos nesse mundo. Por isso, a gente estudou, a gente falou sobre isso no Orchot Tzadikim. A gente sim tem que ter um certo amor pelo Olam Hazeh, pelo mundo material. Que tipo de amor? O amor de saber a oportunidade que a gente tem na vida. O nosso julgamento de Rosh Hashanah é justamente para a gente saber se a gente tem essa claridade para que você está vivendo aqui nesse mundo. Se você vive para comer ou se você come para viver. A gente tem que comer para viver, para ter força, para cumprir mitzvot, e não viver pelos prazeres gastronômicos, não viver simplesmente pelos prazeres do mundo material. Aqui é só um corredor, a gente está aqui de passagem. Olha que incrível o mashal que os nossos sábios eles trazem. 2 mashalim, a verdade que um dos mashalim, olha que incrível, um aluno me contou hoje, na aula, um dos meus alunos, Eis o Raham, Alomed Mikol Adam, Baruch Hashem, de todo mundo a gente pode aprender muito. Então, um aluno de 10, 11 anos de idade, Baruch Hashem, a gente aprende com todo mundo. Ele falou, olha que incrível, o que é o julgamento de Rosh Hashanah. A gente tem 2 mesas na nossa frente. Tem uma mesa de chocolates, de doces da Good, com aquela aparência maravilhosa, aquelas bombas de chocolate, chocolate recheado, uau! E na outra mesa, a gente tem joias. Quer dizer, as joias, agora não dá para comer ela, mas as joias são que têm valor verdadeiro. Então, imagina uma pessoa que ele está diante das 2 mesas. A gente tem que lembrar o seguinte, todo o tempo que você está ocupado na mesa de doces, você está perdendo tempo de estar na mesa de joias. Cada segundo na mesa de doce
É 1 segundo a menos recolhendo joias na outra mesa. Olha que incrível. Deus está perguntando para a gente o que foi o teu ano. Você passou o ano na mesa de doces, se entupindo de doces. Tem 2 problemas. Aquele que se entupiu de doces, depois vai passar mal. Aquele que se entupiu de olamazé, no olamazé ele já não está bem, já não está preenchido. E fora isso, a gente vai ser cobrado não só pelos erros que a gente fez. A gente vai ser cobrado pela perda das oportunidades. A gente tem um potencial incrível, mas infelizmente a gente às vezes não aproveita. Os nossos sábios, eles trazem um machal lemada vardomé. Com o que isso se compara? Se compara com uma raposa. A raposa está desesperada de fome. Tá? Na pandemia, todos os bichos estão trancados dentro de casa. A raposa não tem o que comer, coitada. Ela está desesperada. O que acontece? Ela está magrinha. Ela perdeu muito peso. Ela vê que tem uma mesa, um banquete. De repente, ela encontra com comidas, com bebidas. Uau, que coisa maravilhosa. Só que tem uma cerca em volta. Então ela fica desesperada. Como assim? Tanta coisa gostosa e eu não vou conseguir entrar para comer. E ela começa a dar volta e dar volta e dar volta. De repente ela vê que tem um buraquinho pequeno, tem uma entrada pequena. E essa raposa, ela está tão magrinha que ela consegue se espremer e ela entra lá dentro. Uau! Ela chegou no Lamabá, aquela mesa com comidas, com bebidas. Ela está desesperada, ela começa jogar comida para dentro da boca. Quando ela não aguenta mais comer, ela dorme. Quando ela acorda, ela continua comendo. Quando ela já não aguenta mais, ela vai embora. Só que qual o problema? Qual que é a saída? A saída é aquela saída estreitinha. É aquela saída que só dá para passar quando ela está magrinha. E agora ela engordou. Ela não cabe mais naquela saída. O que a raposa tem que fazer? Ela tem que ficar lá dentro esperando até que ela vai emagrecer tudo de novo, e quando ela está morrendo de fome de novo, aí sim ela consegue sair, mas ela sai de lá com tanta fome quanto ela entrou. Olha que incrível, essa é a nossa vida no Lamazé. A gente vem aqui nesse mundo, tudo que a gente usou de prazeres desse mundo vão ficar aqui. Ai, Baruch Hashem, eu juntei 10 milhões de dólares. Vai ficar tudo aqui embaixo, você não vai conseguir levar nada disso aqui. Todos os prazeres, tudo que a gente viveu o Lamazé, se foi só pelo mundo material, infelizmente a gente não vai levar nada disso. O que aquela raposa, se ela fosse sábia, o que ela deveria ter feito? Pega as comidas e começa a jogar para fora. Pega as comidas e leva para o lado de fora. Vai passando pelo buraco e vai guardando do lado de fora. Quando você sair lá de dentro, toda aquela comida vai estar te esperando do lado de fora. Como a gente faz isso? Dedica o teu tempo para fazer mitzvot. Óbvio, voltando para aquele machado da mesa de doce e da mesa de joias. Não dá para comer joias. Você precisa comer, você precisa sustentar teu corpo. Parte do nosso dia, parte da nossa vida, a gente precisa dedicar também para o mundo material. Mas amar de verdade, a gente vai amar o Olam Abá. Investir de verdade, eu vou investir Bezrat Hashem no nosso Olam Abá. Esse é o presente de Hashem de Rosh Hashanah. A reflexão para onde eu estou levando a minha vida. Vamos parar para refletir, mas sinceramente, a gente pode enganar os outros, mas a gente não pode enganar Hashem. E no fundo, a gente não consegue se enganar a gente mesmo. A gente sabe, no fundo, quantas desculpas que a gente deu. A gente sabe, no fundo, quantas coisas que a gente podia ter sido melhor se a gente tivesse esforçado um pouco mais. Isso é o que Hashem quer para Rosh Hashanah. Que a gente chegue em Rosh Hashanah com o coração aberto, com sinceridade, e a gente receba para o nosso ano, que a gente quer investir nos lugares certos, a gente quer investir no nosso Olam Abá, na nossa vida verdadeira. A gente quer que cada ato nosso seja um ato que tenha um significado, um ato que está juntando para a gente as nossas provisões, o nosso alimento, que a gente vai ter, Bezrat Hashem, por toda a eternidade, para o nosso Olam Abá.